Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estou aí mais uma vez com vocês. Embora tenha demorado um pouquinho aí, estou trazendo mais um assunto interessante, dá para dizer que bem polêmico. O assunto escolhido está relacionado com o recebimento de dinheiro desses pastores, né? É interessante notar que dá para dizer que quase 100% dos pastores, seja pastores, padres, eles usam a religião como meio de ganho. Tá? Será que isso está correto? Será que uma pessoa que é pastor ou até mesmo padre, será que é correto esta pessoa estar recebendo dinheiro da igreja? Será que não seria correto ela ter uma profissão à parte fora a igreja e dali tirar esse sustento que ela precisa? Ou será que ela deveria realmente tirar o sustento da igreja? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Então, é correto ou não é correto líder religioso receber dinheiro da igreja ou usar a igreja como fonte de renda principal? É correto ou não é correto? Para ser respondida esta pergunta, primeiramente vamos analisar ali a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Tá? Então, eu deixei aberto já a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, vai responder esta pergunta. Vamos analisar então. Então diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Certamente vos lembrais, irmãos, de nosso labor e labuta. Foi trabalhando noite e dia, para não impormos em nenhum de vós qualquer fardo dispendioso. Então aqui está dizendo que Paulo trabalhava noite e dia. Por quê? Porque ele não usava a religião como meio de ganho, como fonte de renda principal. Então, ele não fazia isso. Não queria ser desse tipo de líder religioso. Tanto é que mostrou aqui que ele trabalhava noite e dia. Correto? Mas vamos mais além aqui agora. Vamos na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz o seguinte, ainda nessa questão. Então diz assim, nem comemos de graça o alimento de outro. Ao contrário, por labor e labuta, noite e dia, trabalhávamos para não impor nenhum de vós um fardo dispendioso. Não é que não tenhamos autoridade, mas a fim de que nós oferecêssemos a vós como exemplo para nos imitardes. Então ali no versículo 8 da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, ali novamente no versículo 8, Paulo diz que ele trabalhava noite e dia, que ele não queria ser como que um fardo, ele não queria ser sustentado pelos adeptos da igreja. Interessante é que aqui no versículo 9 também, da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, então do finalzinho do 9, ele disse até mesmo que ele tinha deixado um exemplo a ser imitado. Como assim exemplo? Que a pessoa que é um líder religioso, um pastor ou um padre, ela deve ter um trabalho específico. Ela não pode usar a igreja como fonte de renda, como renda principal. Não, está errado. Não era desta maneira que os primeiros cristãos faziam no passado. Não era. Não usava a igreja, tá, para enriquecer. Não usava a igreja como fonte de renda. Tá? Mas vamos mais além. Agora vamos ali analisar o livro de Atos, capítulo 18. Capítulo 18 de Atos, versículos 2 e 3, diz o seguinte, E chegou certo judeu de nome Áquila, natural de Ponto, que vieram recentemente da Itália, e Priscila, sua esposa, por causa do fato de Cláudio tinha ordenado que todos os judeus se afastassem de Roma, de modo que foi ter com eles. E o 3 diz o seguinte, então Atos 18, 13 diz o seguinte, em razão de serem da mesma profissão, ficou no lar deles, e trabalhavam, pois eram fabricantes de tendas por profissão. Então aqui mostra, que Paulo não usava a religião para ganhar dinheiro, como esses pastores e padres têm feito aí na atualidade.
como fonte de renda. Não, Paulo não fazia isso. Paulo tinha até mesmo uma profissão, conforme mostrou aqui no versículo 3. Ele era fabricante de tenda. Tá? Então ele fabricava as tendas, vendia. Ou seja, aí não dependia de adeptos, não dependia dos dízimos, dos dinheiros, das ofertas, essas tal de fogueiras, essas coisas aradas aí que as religiões inventam para ganhar dinheiro das pessoas. Então Paulo não era como esses líderes religiosos de hoje. Tá? Mas vamos mais além também aqui agora. Agora vamos na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Tá? Capítulo 9, versículo 18. Novamente, note o que Paulo está falando aqui nessa questão de receber ou não dinheiro da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Diz o seguinte, ó. Qual é então a minha recompensa? É que, declarando as boas novas, eu forneço as boas novas sem custo, a fim de não abusar da minha autoridade nas boas novas. Então, Paulo aqui está falando, ó, que até mesmo na questão de declarar as boas novas, ou o evangelho do reino de Deus, né, seja na igreja, ou seja nas ruas, ele não podia cobrar nada. Ó, bem diferente do que esses líderes religiosos têm feito na atualidade. Eles até dizem que fazem, e se é que fazem, o principal nesse ponto é que cobram por isso. Só que Paulo disse ali, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 18, ele diz que isso aí tinha que ser sem custo, não podia ser cobrado. Tá? Agora vamos analisar ali a segunda carta aos Coríntios, tá? É capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7 diz o seguinte, ó. Ou cometi um pecado por me humilhar para que vós fosseis enaltecidos, porque de bom grado e sem custo vos declarei as boas novas de Deus, tá? Novamente aqui Paulo está falando, tá? Que ele declarava as boas novas, seja lá na igreja, um templo lá no passado, ou seja nas ruas, na casa das pessoas, ele fazia isso de modo sem custo, de graça, bem ao contrário do que esses líderes religiosos têm feito na atualidade. O que eles mais fazem é cobrar dinheiro dos adeptos, o que eles mais fazem é inculcar na cabeça dos seus adeptos que tem que dar dinheiro para a igreja, tem que dar dinheiro para o pastor, que desta forma, se não fizerem isso, não estariam sendo abençoados, só que a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia está dizendo aqui que o pastor não poderia estar recebendo salário. E estamos vendo até mesmo o próprio exemplo de uma pessoa muito conhecida, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fazia, tudo que ele fazia era sem custo, não cobrava nada. Até mesmo tinha uma profissão específica para não depender de ninguém. Tá? Mas vamos mais além. Agora vamos pegar essa outra tradução aqui, ó, que eu tenho. Ó. Essa aqui é a linguagem de hoje, tá? Linguagem de hoje. Aqui nessa tradução de linguagem de hoje, na segunda carta de Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, me desculpe. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte, ó. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade, mas não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Está dizendo que não era para ser feito o trabalho para ganhar dinheiro, mas com um verdadeiro desejo de servir. Então aqui Pedro está falando, de modo bem claro, que o pastor que se diz pastor, o padre que se diz padre, deveria fazer o trabalho dele. Que trabalho é este? Cuidar das ovelhas de Deus. Só que conforme foi frisado aqui, ó, não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, ou seja, não poderia receber dinheiro de adeptos. Tá? Não pode, pastor, padre, não pode estar recebendo dinheiro de igreja. Se ele quer receber dinheiro, ele tem que trabalhar, não na igreja, fora uma profissão aí à parte, uma coisa à parte, fora aí da igreja. Não pode depender de dinheiro de adeptos. É o que diz bem claro aqui na primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 2. Então, se fizesse o trabalho, não seria com o objetivo de ganhar dinheiro, não poderia receber dinheiro dos adeptos. Tá? Até posso aproximar para vocês verem aqui, ó, aqui no meu dedo. Ó. Tá? Capítulo 5, versículo 2, está ali. Ó.
Então, essa aqui é a linguagem de hoje, tá? A tradução da linguagem de hoje. Tá? Um outro ponto que pode ser mostrado é a carta a Tito, tá? Tito, capítulo 1, versículo 11. Ó. Ainda nessa questão de receber ou não receber dinheiro, se pode ou não pode. Então, diz o seguinte, ó. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando a família inteira, por ensinar o que não deve. Notem agora, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Tu viu? Então teria pastores e padres hoje que só seriam isto, só seria o tal, porque com a intenção de ganhar dinheiro. Eles não estão lá com a intenção de ajudar as ovelhas de Deus. Não, eles estão com a intenção de ganhar o seu dinheiro que você dá ali suadinho todo mês para a igreja. Só que se você estiver fazendo isso, você está fazendo errado, porque a Bíblia está aqui dizendo de modo bem claro que o pastor e padre não pode ganhar dinheiro. Não pode. Está escrito aqui na Bíblia. Não é eu que estou falando, a Bíblia está falando isso. Tá? E o último ponto que pode ser mostrado agora, para não se estender muito esse vídeo aí, ó, é a primeira carta a Timóteo. Tá? A primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Ainda nessa Bíblia aqui, que é a linguagem de hoje. Ó. Capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte. Ó, e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer, viu? Então teria pessoas hoje, como por exemplo os líderes religiosos, seja pastores e padres, que eles pensariam, né, ou até mesmo agiriam na questão da religião, usando a religião como meio de enriquecer, meio de ganhar dinheiro, como meio de sustento, né? Então, conforme dito até aqui, né, está errado isso aí. Então, o que a gente entendeu? Vamos resumir tudo, né? O que a gente entendeu? O primeiro versículo que a gente leu foi 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O que disse lá? Lá diz que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele trabalhava noite e dia. Ele não dependia de dinheiro dos adeptos da igreja. Tá? E na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, novamente, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, novamente lá Paulo mostra que ele trabalhava noite e dia. Tá? Interessante que lá no finalzinho do versículo 9, ele diz que ele tinha deixado um exemplo. Como assim exemplo? Na questão de não receber dinheiro de igreja. Não pode ser recebido dinheiro de adeptos, não pode usar a religião como meio de ganho, como meio de sustento. Nós vimos também o livro de Atos, capítulo 18, versículos 2 e 3, que lá mostra até mesmo a profissão de Paulo, né, que era fabricante de tenda. Novamente, ele fabricava tenda, noite e dia, por quê? Porque ele sabia que não podia depender de dinheiro de adeptos, das ovelhas de Deus. Não podia fazer isso, como esses líderes religiosos têm feito hoje em dia aí. Também a gente viu 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18, que lá Paulo diz que se ele declarava as boas novas, ele fazia isso sem custo, não cobrava nada. Seja na igreja ou seja na rua, não pode ser cobrado, não pode. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7, nós também vimos que Paulo pregava, né, falava às pessoas o evangelho do reino de Deus, né, seja, como já dito, seja na igreja ou seja aí nas ruas, sem custo, não cobrava nada. E nós vimos também, por último, ali 1 Pedro, primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 2, tá? Que lá disse que o pastor que cuida das ovelhas de Deus, ele deveria fazer isso não com a intenção de ganhar dinheiro, né? Não, se ele quer ganhar dinheiro, ele tem que ter uma profissão, né? Uma coisa à parte, fora da igreja. Não pode receber dinheiro da igreja, não pode usar a igreja como fonte de renda, como a gente vê os líderes religiosos fazendo hoje em dia, seja padre e pastores, né? Tito capítulo 1, versículo 11, tá? Lá deu até um alerta, né? Que os pastores de hoje estariam usando, né, a igreja como fonte de renda, né? Uma maneira de ganhar dinheiro, só que não poderia ser feito isso. E por último, também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, que lá disse lá que teria pessoas hoje que estariam usando a igreja como meio de enriquecer. Então, o que nós entendemos até aqui? Que essa questão de pastor e padre estar recebendo dinheiro da igreja, ou sendo usando a igreja para se sustentar,
Está errado. Pastor e padre não pode ter salário, não pode receber dinheiro dos seus adeptos, não pode usar a igreja como fonte de renda. Não. Ele quer enriquecer, quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. A igreja não pode ser usada como fonte de renda. Então é isso aí, pessoal. Pensem nisso. A Bíblia mostrou isso para vocês, que não pode ser dado dinheiro a pastor e padre. Se ele quer ganhar dinheiro, ele que vai trabalhar. Então é isso. Se gostaram, clique aí que gostaram, tá? Continue se inscrevendo aí no canal. Vou continuar postando mais vídeos, tá? É importante você se inscrever, que a cada vídeo que eu posto aí, vocês recebem uma notificação que foi postado mais um vídeo. Então continue se inscrevendo aí no canal, tá? Vou continuar colocando mais vídeos aí. Então, obrigado, tchauzinho, tudo de bom para vocês aí.